Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje nós vamos discutir e refletir sobre como convencer uma pessoa. Eu sou Rafael Costa e fico muito feliz em ver você aqui mais uma vez ou pela primeira vez vendo um dos nossos vídeos. Após a vinheta, não perca mais uma reflexão fantástica e aproveita para se inscrever. Então, gente, bom, antes da gente começar a falar como convencer uma pessoa, né, que é algo extremamente importante nesse mundo corporativo, né, no mundo de argumentações, no mundo de negociações que a gente vive, né, nós precisamos convencer pessoas para trabalhar para elas, nós precisamos convencer pessoas para dividir o trabalho na faculdade, nós precisamos convencer pessoas a viajar para onde nós desejamos. Mas antes de falarmos disso, eu quero mandar um grande abraço para a turma do terceiro C, sala 718, noturno, Uninove. Muito obrigado pela recepção de vocês, tá bom? E quero mandar um abraço também para o terceiro B. Estive com vocês lá para me despedir. E foi um momento mágico, incrível, maravilhoso. Eu agradeço a todos vocês que passaram ou passarão na minha vida, tá bom? Então, um grande abraço, um grande beijo a cada um de vocês e a cada familiar de vocês. O que vocês precisarem de mim, independente de onde eu esteja, vocês podem contar comigo, tá bom? Bom, então vamos lá. Pra gente convencer uma pessoa, é importante que a gente saiba que nós precisamos chegar num pico de 100% dentro do poder de negociação, do poder de argumentação dentro da nossa comunicação, tá? E nós nos comunicamos através dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades e das nossas atitudes, né? É dividido em 3 partes. Primeiro, são as palavras que a gente usa. As palavras que a gente usa, elas dentro das competências, elas trazem o item conhecimento. Então, você estuda, você aumenta o hall de palavras, você aumenta a sua capacidade de conhecer as especificações daquilo que você vende, ou daquilo que você cobra, ou daquilo que você sonha, ou daquilo que você quer. Então, o conhecimento traz as palavras. Só que com palavras, você sabia que você só consegue convencer 7%? Porque você pode usar as palavras maravilhosas, lindas, perfeitas, palavras técnicas, termos técnicos, difíceis de se entender, de se explicar, que vai deixar a pessoa que está conversando com você falar, ó, ela conhece muito, não é? Mas eu não sei nem o que é essa palavra, então eu não quero. Não desejo, não vou querer. Então, 7%. 38% é o seu tom de voz. Então, olha só, preste atenção. Eu estou me comunicando aqui com vocês. Olha o tom de voz que eu estou utilizando. Eu utilizo um tom de voz, às vezes eu falo um pouco mais rude, às vezes eu falo um pouco mais tranquilo. Esse é o tom de voz que vai dar alma às suas palavras. Entende? Então funciona mais ou menos assim. Imagine que eu estou aqui conversando com vocês, me comunicando e tentando convencer vocês a assistir esse vídeo até o final, por exemplo. E daí eu fico usando o mesmo tom de voz para falar que 7% são palavras, 38% é o tom de voz. Olha só. Fica mais ou menos, quando eu era pequeno, eu visitava algumas igrejas católicas e o padre geralmente ele fazia assim, né? Hoje em dia já está um pouco diferente.
Mas o padre fazia aquela missa daquela forma, daquele jeito, daqui a pouco estávamos todos dormindo. Ninguém já não entendia mais nada. Então o seu tom de voz ele tem que conversar com as suas palavras. Um exemplo que eu sempre dou, que eu sempre conto nas minhas palestras é: imagine que nós estamos conversando aqui e aí eu falo para você assim, ó: olha, eu quero te contar um segredo. Um monte de gente em volta. Aí você vem e fala bem alto que você vai contar um segredo. Não conversa com as palavras. Não conversa. Porque quando eu vou contar um segredo, ou quando você vai contar um segredo para um amigo, ou para uma amiga, o que acontece? A primeira coisa que você faz é: olha, eu vou te contar um segredo. Às vezes vem até mais perto, né? Fala: olha, eu vou contar um segredo, mas não conta para ninguém não, tá bom? A gente fala baixo quando a gente vai contar um segredo. E daí eu vou contar um segredo para vocês agora. Teve um dia que eu levei uma advertência no meu trabalho. E agora que eu já pedi as contas de lá, eu vou contar para vocês num dos próximos vídeos. Se inscreve aí, se inscreve, porque eu vou contar tudo. Só não sei se eu vou falar um nome, mas vocês verifiquem aí o que vocês querem. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão vendo essa... Para. Ai, gente, eu tenho vergonha. Para. A gente precisa colocar o tom de voz correto. Daí, presta atenção. 7 mais 38 dá 45%. Então, quando você utiliza as palavras corretas, né? Você está conversando com alguém que é leigo sobre o assunto que você conhece. Você tem que adaptar as palavras. Para esse 7%, junto com o tom de voz, virá 45%. Ainda falta 55% para você atingir o seu 100% dentro do poder de convencimento, dentro da sua venda, ou dentro do trabalho, ou dentro do que for. Os outros 55%, que é o terceiro passo, são os seus gestos, são suas expressões corporais. O sorriso que você dá, a cara de triste que você faz, a articulação dos seus braços, a emoção que você transparece quando você põe o seu tom de voz. Não adianta, de repente, você, em uma entrevista de emprego, por exemplo, te perguntarem: conte uma coisa que aconteceu ou algo que foi extraordinário, que fez muito sucesso. E aí você conta isso com frieza, sem expressão corporal, sem brilho nos olhos. Ou de repente, isso acontece porque a gente às vezes mente. Então a gente não consegue sentir emoção. Então, 7% são palavras. 38%, que soma 45%, é o tom de voz que você utiliza. E 55% são as suas expressões corporais, os seus gestos que completam 100%. Então, toda negociação que você for fazer, você precisa pensar nisso. As palavras que eu vou utilizar, o tom de voz que eu vou utilizar e os gestos. Isso vira um triângulo onde você consegue mostrar a verdade sobre a sua comunicação, sobre sua palavra. E isso vai fazer com que você tenha uma comunicação 100% assertiva para você conseguir o teu objetivo. Faz sentido isso? Isso é para tudo na vida, gente. Para tudo. Uma vez eu estava numa palestra e eu dei essa dica para uma moça que ela queria passar a lua de mel em um lugar A e o marido queria passar a lua de mel em um lugar B. E o marido estava bem irredutível, ele queria porque queria fazer a lua de mel onde ele queria. Daí eu dei a dica para ela, eu falei: olha, faz o seguinte, você vai pesquisar
o que tem de bom nos dois lugares, no que você quer ir e no que ele quer ir. O que tem de bom e o que tem de ruim, o que tem de prós e o que tem de contra nos dois lugares. Daí você vai chamar ele para conversar, para negociar e para convencê-lo a viajar para onde você queria ir. Eu disse para ela. Aí ela foi, pesquisou, pedi para ela me mostrar, né, a estrutura de um atendimento. Ela me mostrou, eu achei super considerável aquelas anotações. E eu falei, agora você vai conversar com ele com um tom de voz suave, tranquilo, calmo, esclarecedor. Mostre para ele com emoção, com um tom de voz adequado, sem briga, sem discussão e sem ser muito vítima, de uma forma linear. Você vai apontar, observando o comportamento dele, e você vai utilizar o tom de voz tranquilo. E vai colocar muito gesto, olhar, sorriso, imaginação, sabe? E ela fez, e deu certo. Ela conseguiu passar a lua de mel no lugar A, que era onde ela queria passar. Então, gente, que essa mensagem faça muito sentido para você e que você vença nas suas negociações. Se você for prestar um processo seletivo, for negociar com a tua mãe alguma coisa, ou com o teu namorado, com a tua namorada, você pode mandar mensagem para mim. A gente vai engajar as informações para que você vá para essa negociação muito mais preparado. Tá bom? Então, um grande abraço do Rafael Costa para você e rumo ao topo, porque é lá que a gente vai se encontrar. Tchau!